Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um vídeo top com os meus 15 alimentos que eu tenho sempre em casa. E nada melhor que começar por aquele que me vem logo à cabeça, ovos. Eu tenho sempre ovos em casa. E é daqueles alimentos que quando eu vou às compras eu não trago só uma dúzia, meia dúzia, não. Eu trago logo 30, 40, porque eu uso ovos numa base, eu diria que quase diária. Não todos os dias, mas praticamente todos os dias. Até porque também eu trabalho com a criação de receitas, portanto também preciso muito de ovos, sobretudo para as sobremesas. Mas ainda assim é daqueles alimentos que eu consumo mesmo bastante. Ao pequeno almoço, ao lanche, ao jantar. É um alimento super versátil que, para além de dar para fazer de inúmeras formas, mais de 1000 formas de cozinhar ovos, dá também para adaptar a qualquer refeição. Tanto ao pequeno almoço, por exemplo, uns ovos mexidos, uma omelete, nas panquecas, ou ao almoço, por exemplo, numa salada, ovos estrelados, ao lanche também, ao jantar, em qualquer refeição. E é daqueles alimentos que te permite, digamos que, manter a forma, porque é um alimento muito rico em proteína. Eu, por exemplo, costumo incorporar os ovos na minha alimentação da seguinte forma. Muitas vezes de manhã, nem sempre, eu vou alternando entre tomate cherry, banana ou ovo cozido. Portanto, de vez em quando eu como um ovo cozido de manhã, antes de sair de casa, se eu me sentir assim mais fraca, porque normalmente eu não como de manhã. Ou então levo para o trabalho para comer a meio da manhã. Uma outra forma que eu também gosto muito é ao lanche, ovos mexidos. Eu adoro, e só mesmo os ovos mexidos, sem acrescentar pão nem outras coisas que já tornam a refeição menos saudável. Também uso muitos ovos nas sobremesas, para fazer bolos, para fazer creme de ovos. Muito bom. Um alimento muito rico e que está sempre, sempre presente na minha casa. É impossível vocês virem à minha casa e não haver ovos. Um outro alimento que também há sempre na minha casa é limão. Eu adoro limão. Seja para temperar carne, seja para temperar peixe, seja para receitas de sobremesa, por exemplo, raspas de limão, rodelas de limão, seja para acompanhar uma Coca-Cola, uma limonada. Limão há sempre na minha casa. Eu gosto muito do sabor que o limão deixa na comida, tanto para grelhados quanto para comida que vai ao forno, para temperar e marinar a carne. Limão há sempre cá em casa. Um outro alimento que também tenho sempre em casa é banana. É aquela fruta que eu diria que é uma das minhas preferidas, talvez. Eu tenho sempre em casa. É uma fruta muito versátil, muito fácil de transportar. Portanto, é muito fácil eu levar para comer a meio da manhã. Basta descascar e comer, não há grande frete. E, portanto, é muito saborosa e há também à venda todo o ano, que é uma grande vantagem. Portanto, banana também tenho sempre em casa. Podem também colocar nas panquecas, podem fazer bolos, tomar ao pequeno almoço, ao lanche, depois de uma refeição, para saciar aquela vontade de comer um doce. É um alimento que também está sempre presente. E outro alimento que eu também tenho sempre em casa é salada. Há sempre salada cá em casa. É uma ótima forma de eu não cair na tentação, para além de ser super prático, porque basta fazerem um acompanhamento simples e adicionar salada e está pronto. Uma lata de atum com salada, uns cogumelos com salada, ou só mesmo uma salada bem temperada, uma salada mais rica de alface, que eu, por exemplo, adoro fazer com alface, cenoura, beterraba. Coloco assim bastantes ingredientes, cebola, milho e como só assim uma refeição de salada, principalmente naqueles dias em que está mais calor, sabe tão bem e é tão rica. Portanto, salada, sobretudo alface, rúcula, é algo que eu tenho praticamente sempre em casa. E para além de que ter salada em casa é aquele aspecto que salva sempre qualquer refeição, torna qualquer refeição mais saudável e é também um alimento que eu sinto que sempre fez parte da minha alimentação. Desde que eu me lembro de existir, eu sempre comi salada nas minhas refeições. Pelo menos uma refeição por dia tinha sempre salada. E mesmo na escola a mesma coisa, eu comia sempre salada. Portanto é algo que eu como mesmo com muito prazer. Muito semelhante ao anterior, outro alimento que eu também tenho sempre, sempre em casa é tomate. Principalmente o tomate cherry. É aquele tomate que eu adoro comer e aqui por acaso até encontro todo o ano, que é top.
Eu como mesmo assim, mesmo ao natural, até sem temperos, sem nada. É muito prático e muito versátil. Eu adoro, por exemplo, levar para o trabalho para comer ao almoço enquanto vou de uma patroa para a outra, ou até quando chego do trabalho a casa, ao lanche, tempero com um bocadinho de sal e azeite. E como mesmo assim, ou mesmo sem nada, adoro e também faz super bem, apesar até de ser considerado uma fruta, o que ainda é mais top. E também é daqueles alimentos super versáteis que também dá para comer em qualquer refeição de 1000 maneiras diferentes, seja o pequeno almoço, almoço, lanche, jantar. No forno, por exemplo, com um tortellini fica ótimo, aquele sabor assim mais ácido com a massa, ai adoro. Seja numa salada com mussarela, numa salada de alface, por exemplo, acompanhar uma omelete ou até tomate para fazer o esturgido em vez de usarem polpa de tomate comprada. É muito bom e tomate também sempre fez parte da minha alimentação. E falando de coisas que também sempre fizeram parte da minha alimentação, não podia deixar de incluir a sopa, que para além de não ser um alimento, é composto por vários alimentos e eu tenho sempre sopa em casa. Normalmente eu faço uma panela de sopa ao domingo e coloco em tacinhas para ir comendo todos os dias, porque o que eu reparava é que quando eu não tinha sopa, algum dia que eu chegasse a casa e já não houvesse sopa, eu ia comer a primeira coisa que me aparecesse à frente, porque eu chego do trabalho com muita fome. E portanto, tendo sopa em casa, eu não caio na tentação de comer outras coisas muito menos saudáveis, porque é o mais rápido, é chegar e meter à boca, abrir um pacote, seja o que for. E assim com sopa, eu consigo me manter muito mais saudável, apesar da sopa, de eu adorar sopa. É só chegar a casa, colocar a aquecer e comer. E garanto que como muitos alimentos, muitos legumes ricos, que nos fazem bem. É uma forma realmente de comer legumes, mesmo aqueles até que nem gostamos muito, mas sabemos que nos fazem bem, incluir em sopas, por exemplo, para mim alho francês, nabo, que tem muitos nutrientes e, portanto, fazem-nos muito bem à saúde. E existem milhares de sopas diferentes. Não digam que não gostam de sopa, porque podem não gostar de uma feita de uma certa forma, mas com outros alimentos já irão gostar, portanto, tentem ao máximo. Eu, por exemplo, opto sempre por fazer cremes. É o meu estilo de sopa preferido. Gosto mais assim de sopas bastante leves, que é só chegar, comer, não tem grande conteúdo dentro. Mas cada um ao seu gosto, cada um faz como quer. O importante é ter sopa. Sopa realmente é muito bom. E falando em sopas, um alimento que eu também compro sempre que vou às compras, nunca deixo o estoque acabar, é batata doce. Eu adoro o sabor da batata doce. Seja batata doce cortada aos gomos, no forno, seja batata doce às rodelas, frita, que é assim, divinal, que eu conheci através de um restaurante em Coimbra, que eu recomendo muito, o Dux. Vão lá e provem as batatas fritas deles. As doce, tanto as doce como as outras normal, mas as batatas fritas doce são assim incríveis. Eu posso ir lá comer outro prato, não tem nada a ver, mas aquelas batatas doce eu tenho sempre que pedir. Portanto, experimentem e depois digam-me se gostaram. Voltando ao assunto, batata doce é super rica, é muito mais saudável até que a outra e também é daqueles alimentos que eu tenho sempre em casa. É um alimento super fácil de cozinhar, muito versátil e, portanto, que eu tenho sempre na minha cozinha. A par da batata doce, outra coisa que eu também tenho sempre em casa é azeite. Eu no meu dia-a-dia só cozinho com azeite. Não vou dizer que não tenho óleo em casa, é óbvio que tenho, tanto óleo de girassol como óleo de coco, porque até eu trabalho com receitas e, portanto, tenho que ter as mais variadas opções conforme a receita pedir. Mas no meu dia-a-dia, as minhas refeições eu uso apenas azeite, seja para fazer um arroz, seja para colocar com as batatas no forno, para temperar carne, peixe, saladas, seja o que for, azeite faz sempre parte do meu dia-a-dia. E outra coisa que também faz parte do meu dia-a-dia são cenouras. Eu sou doida por cenouras, adoro o sabor incrível que deixa na comida. Seja para colocar num arroz, para fazer uma sopa, uma salada, cozidas no forno. Eu acho que cenouras são assim vida e estão sempre, sempre no meu frigorífico. Isso é algo que também nunca falta cá em casa. E até para fazer sobremesas, as cenouras são incríveis, principalmente bolos. Aliás, eu até vou deixar um card aqui em cima com o meu bolo de cenoura numa versão mais saudável e brevemente vou também trazer o meu bolo de cenoura normal, sem ser numa versão mais saudável, que também é altamente viciante, muito bom e muito delicioso.
Falando em legumes, um outro alimento que eu também tenho sempre em casa são brócolos. Eu adoro brócolos, seja na sopa, seja em saladas cortados assim bem pequenininhos, até crus, são ótimos. Seja num arroz, eu adoro um arroz de tomate com brócolos, é assim uma das minhas perdições a nível de comida, algo tão simples, mas que fica tão bom, sobretudo se for com aqueles brotozinhos do brócolo, ai é tão bom mesmo. Seja na sopa também, eu também gosto muito dos brócolos na sopa. Portanto, os brócolos é assim um alimento muito rico e que fica muito bem em vários pratos e, portanto, eu também tenho sempre em casa, todas as semanas, quando vou às compras eu trago brócolos e para além de que tem imensos benefícios para a nossa saúde. Portanto, se são daquele time de não gosto muito de brócolos, tentem de outras formas diferentes, até por exemplo gratinados no forno com queijo. Meu Deus, é muito, muito bom. Experimentem e depois digam-me se realmente gostam ou não. Algo que eu também tenho sempre por casa são frutos secos, sobretudo nozes e amêndoas, que são assim os meus preferidos. E também são um ótimo snack. Mais uma vez, uma forma que eu uso para controlar a gula naqueles dias em que estou com uma vontade enorme de comer algo doce. O que eu vou buscar é logo os meus frutezinhos secos, que assim não vou cair em tentação. Se bem que eu tenho um bocadinho de tendência a exagerar, ainda que sejam saudáveis em quantidades elevadas, não são benéficos para a saúde porque são altamente calóricos e portanto aí eu confesso que me perco um bocadinho, mas é que eu adoro, sobretudo amêndoas. Amêndoas com casca e sem casca para mim são uma perdição. As nozes eu como 2 ou 3 e já fica com aquele sabor mais áspero na boca, já não gosto tanto, mas amêndoas, se for preciso, comia um pacote de amêndoas sozinha. E também é uma ótima opção para levar, por exemplo, num Tupperware. Eu costumo levar muitas vezes para o trabalho num Tupperware pequenininho, assim um bocadinho de nozes com um bocadinho de amêndoas e como até às vezes, a maior parte das vezes, que já quando estou a regressar para casa, que é para depois não comer logo assim algo de repente, sem ter ainda nada no estômago, porque eu normalmente passo algumas horas sem comer. Acabo por fazer, digamos que um jejum intermitente natural, que eu sempre fiz, porque eu nunca gostei de comer logo pela manhã. E, portanto, assim, muitas vezes no regresso da viagem para casa, acabo por ir petiscando enquanto vou a conduzir e tiro uma ou outra noz ou uma amêndoa. E é algo também que eu adoro. Ou até mesmo para quando recebemos convidados em casa, ter assim variedades de frutos secos. É uma versão assim um pouco mais saudável e que a maior parte das pessoas gosta, até amendoins, pistácios, cajus. É algo que eu tenho sempre em casa. Tenho uma variedade enorme de frutos secos. Também tenho sempre em casa latas de atum. Acho que uma lata de atum salva qualquer momento, seja por uma refeição em que simplesmente não nos apetece cozinhar, ou em algum momento que não haja mesmo tempo para fazer uma refeição. Se de repente receberam amigos e não sabem o que servir assim de imediato, uma lata de atum fazem um paté num instante e é altamente delicioso, toda a gente adora. Pelo menos eu adoro e os meus convidados também. E é super rápido de fazer, seja para comer com uma massa, com um arroz, com uma alface. Uma lata de atum é algo que eu também tenho sempre em casa, sobretudo para o desenrasco. Eu confesso que atum não é algo que eu como assim com enorme prazer, que eu diga, não, hoje eu vou fazer para o jantar atum. Pronto, não, eu não sou essa pessoa, mas tanto para receitas para o canal, como para o desenrasco literalmente, eu tenho sempre atum em casa. E também tenho sempre courgette em casa. É um legume que também sempre fez parte da minha alimentação, desde que eu me lembro de existir, até porque a minha mãe cultivava e, portanto, courgette sempre tivemos. E uso sobretudo na sopa, mas não só. Adoro também espiralizar e fazer esparguete de courgette, ou então ralar e colocar na salada, também fica muito bom. Aos cubinhos com batatas no forno. Portanto, eu adoro courgette de inúmeras formas, ou até, por exemplo, fazer um salteado de legumes, uma espécie de ratatouille, cortar vários legumes aos quadradinhos e saltear, também a courgette aí fica top. E é um alimento também muito rico, muito nutritivo, muito saudável e que, portanto, também faz parte da minha alimentação. Eu diria que diária, não que eu coma todos os dias, mas praticamente todos os dias, de alguma forma, ela está incluída, até porque eu como sopa todos os dias e a minha sopa leva sempre courgette, portanto eu diria que sim, a courgette está numa base diária na minha alimentação. E para terminar, não um, mas sim 3 alimentos que eu acho que fazem parte de qualquer casa portuguesa. Eu tenho sempre em casa alho, cebola e batata branca. É algo que nunca falta.
O alho e a cebola são aqueles alimentos que dão assim um sabor incrível à nossa comida, não é? Só aquele cheirinho do esturgido, já é vida, já dá vontade de comer, mesmo não sabendo o que é que vai sair de lá. E portanto eu tenho sempre em casa, seja alho e cebola, seja para a sopa, para fazer um esturgido, para comidas no forno, para temperar saladas, para o que for, o alho dá assim um sabor incrível e a cebola também, então se for esturgida, meu Deus! E batata branca também, a par da batata doce, também tenho sempre em casa. Mas também uso muito a batata branca, apesar de não ser tão saudável quanto a doce, ainda assim uso muito para fazer puré, batatas no forno, para fazer salada de batata, para fazer sopa. É também muito rica e faz parte também do meu dia-a-dia. E chegamos assim ao final de mais um vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado deste vídeo e acabaram por ficar a conhecer-me também um bocadinho melhor e aquilo que faz parte da minha alimentação diária. E fiquem atentos porque em breve vai sair um vídeo com 10 ou 15 alimentos que eu não consumo de todo ou que deixei de consumir e, portanto, não fazem parte do meu dia-a-dia e não estão presentes na minha casa. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e subscrever o canal para me ajudarem a crescer. Sigam-me no Instagram e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!